Saudações a todos, que a paz esteja conosco, nós possamos mais uma vez unir mentes e corações e, juntamente com as intuições dos bons amigos espirituais, nós possamos realizar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro primeiro, no capítulo 4, Princípio Vital. Esse capítulo tem 3 temas e nós já estudamos os 2 primeiros, que é seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte. Nós deixamos, então, para o estudo de hoje, a inteligência e o instinto, que é a terceira temática do Livro dos Espíritos. Antes de a gente iniciar a leitura do texto, eu vou expor mais ou menos como foi que nós pensamos o estudo de hoje. Até pela proposta de estudo que nós temos, de estudar as obras de uma forma cronológica, o Kardec ele iniciou a doutrina espírita trazendo primeiro uma base. E nessa base ele lança as ideias iniciais, as temáticas, e depois ele vai, com o tempo, confirmando, tanto a confirmação vem tanto pelas leis da matéria, ou seja, a ciência, e a ciência do século XIX, diga-se de passagem, e o que mais nos interessa no estudo da doutrina espírita, são as leis espirituais. Então, os espíritos vão fazer um esforço para fazer uma analogia com a ciência material, para que a gente possa entender uma coisa tão abstrata para nós ainda, mas que já no patamar evolutivo, intelecto-moral que a gente se encontra, a gente já consiga visualizar bastante coisa. Com essa minha fala, eu quero dizer que esse assunto ele não é explorado totalmente. Como eu falei, ele vai desenvolvendo isso ao longo da obra. Quando eu falo ao longo da obra, não desta obra, mas das obras fundamentais. E a gente vai ver que tem intervalos entre alguns anos da Revista Espírita, que ele vai trazendo cada vez mais desenvolvimento, até culminar na Gênese, principalmente no capítulo 3º, que é sobre o bem e o mal, a partir do item 11 da Gênese, onde ele vai falar exatamente sobre instinto, sobre inteligência. Então, a proposta do nosso estudo hoje é apresentar essa base, que é a partir da pergunta 71 até a 75, e depois a gente vai fazer, então, o link com toda a codificação de uma forma bem sucinta, sem tanto aprofundamento. Mas a gente pode fazer isso também, se for o caso de aprofundar, né? Então, eu acredito que antes da gente entrar exatamente no tema, a gente possa fazer a leitura desse pequeno artigo que nós trouxemos com, com relação à divisão, né, no século XIX, nos reinos mineral, vegetal e animal, ou uma divisão em orgânicos e inorgânicos daquela época. Porque essas divisões, né, ela foi profundamente remodelada. A ciência atual utiliza sistemas de classificação muito mais detalhados
e baseados em critérios diferentes. Porque, às vezes, também a gente acaba, principalmente para a gente, né, que tem um pouco mais de idade, que já saiu da escola, a gente acaba ficando muito com esse negócio de mineral, vegetal e animal, e a gente praticamente acaba pensando só nesses reinos, né? Ou, como ele coloca aqui também, essa divisão em orgânico e inorgânico. Então, como a gente sabe que a ciência evoluiu, a gente então só faz uma ressalva aqui sobre essa atualização da ciência. Vamos desdobrar a resposta em duas partes: a classificação dos seres vivos e a classificação da matéria. Então, a nossa pergunta é exatamente essa: como é que a ciência divide agora? Como é que ela faz essa classificação? Primeiro, classificação dos seres vivos, substituindo vegetal e animal. A antiga divisão entre reino vegetal e animal é considerada insuficiente há muitas décadas. O sistema mais aceito atualmente é o sistema dos três domínios, proposto por Carl Rose na década de 1990, com base em diferenças fundamentais a nível molecular, especificamente na estrutura do RNA ribossômia. Os três domínios são arqueias, bactérias e eucariotas, organismos cujas células possuem um núcleo definido e organelas membranárias. Este domínio abrange 4 ou 5 reinos principais. Seria protista ou protoctista, fungos, plantas e animais. Portanto, a simples divisão entre vegetal e animal foi substituída por uma árvore da vida muito mais ramificada, que reconhece a imensa diversidade dos micro-organismos. Segundo, classificação da matéria, substituindo orgânico e inorgânico, e mineral. Aqui, os termos orgânico e inorgânico ainda são usados, mas com um significado mais preciso e químico, e não como uma classe geral para seres vivos versus não vivos. Química orgânica. Estuda os compostos que contêm carbono como elemento fundamental, quase sempre em ligação com hidrogênio, formando hidrocarbonetos e seus derivados. A definição moderna não exige mais que o composto seja produzido por um ser vivo. Podemos sintetizar compostos orgânicos em laboratório, como plásticos e medicamentos. Por exemplo, açúcares, proteínas, gorduras, petróleo, álcool. Química inorgânica. Estuda todos os outros elementos e compostos químicos, incluindo os que não contêm carbono e os que contêm, mas em estruturas simples, como o dióxido de carbono e os carbonatos, que são considerados inorgânicos. Por exemplo, a água, o sal, minerais, metais ácidos e bases. O antigo reino mineral não é mais usado como uma categoria científica formal nesse contexto. Em vez disso, falamos matéria inorgânica, composta por compostos inorgânicos. Matéria orgânica, composta por compostos orgânicos que podem ser de origem biológica, biomassa, ou sintética. Como ele citou acima, né? Plástico, petróleo, etc. Né? Então, eu não li tudo isso daqui, porque a gente já até debateu sobre isso, que a ideia aqui é exatamente a gente atualizar algumas terminologias, alguns conceitos que são necessários da ciência para a gente não ficar repetindo coisas que, pelo fato de estarem escritos no livro, né, se a gente insiste muito nisso, a gente acaba passando também uma ideia que a gente está preso naquelas ideias e quando a gente vai trazer exatamente a, 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 a lei do plano espiritual, as leis do, do, da ciência espírita, entra em choque com uma ciência desatualizada.
Não sei se eu consegui me fazer entender, né? Porque quem assiste muitas vezes um vídeo desse pode dizer: nossa, os caras ainda estão lá falando de reino animal, já mudou tudo. Isso leva a uma ideia errônea de que, pelo fato da ciência ela estar desatualizada, o pensamento dos espíritos está equivocado, entende? Então, quem assiste hoje aqui fala: não, eles estão atentos, realmente eles estão fazendo essa correção. Agora, como eu sempre chamo a atenção, quando a gente vai olhar para o fundo, que é justamente o ensinamento dos espíritos superiores, a gente vai continuar lendo aqui três reinos e duas subdivisões entre orgânicos e inorgânicos. Tendo em mente essa atualização, você vai ver que o fundo não se perde. Você não, você não vai atualizar os princípios espirituais, porque são leis imutáveis. Essas leis, elas se modificarão a partir do momento que nós tivermos cognição para entendê-las, e elas se modificarão no sentido de eu passo a compreender melhor, então eu vou me aprofundar com uma visão mais complexa. Não é que ela vai se atualizar porque ela vai estar desatualizada. Ao contrário, a gente vai passar a entender porque nós evoluímos. O que está sendo colocado para a gente das leis espirituais é o que a gente pode abarcar. Ainda no capítulo sobre o princípio vital, já na última temática, inteligência e instinto. Começamos com a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores, com a pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. Em vista dessa resposta, o Kardec ele vai fazer a seguinte consideração: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, bem como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os animais inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos, a matéria bruta, né? Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes faculta, que lhes dá a faculdade de pensar. Nessa primeira pergunta aqui, inclusive eu coloquei aqui, tudo na natureza está sujeito à lei do progresso, porque é exatamente isso, né? O espírito, como princípio inteligente do universo, e o espírito também como uma individualidade. Então, tudo da natureza está sujeito à lei do progresso. Coloquei aqui essas questões 540, 585, 593 e 606 do livro dos Espíritos, aqui mesmo desse livro, para a gente dar uma pequena passada, né? No que diz essas questões que Kardec aborda também mais lá para frente. A 540, a pergunta é: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletivo?
Aqui os espíritos individualidade, né? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia e da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, é justamente essa ideia, né, da lei do progresso e da inteligência do instinto agindo aqui. Vamos para a pergunta 585, no capítulo Os Três Reinos. Quando ele vai falar sobre os minerais e a planta, ele pergunta: que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? A gente, na verdade, abordou essa questão, né, logo na introdução. Fazendo uma comparação, a pergunta de Kardec aqui em 1858, vamos ver a revista, a resposta, né? Dependendo do ponto de vista, todas são boas. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E o Kardec vai fazer um comentário. Esses 4 graus apresentam, de fato, características bem distintas, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há das plantas e dos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, quando a gente fala um animal inteligente, sim, porque a intuição, o instinto, melhor dizendo, ele é uma inteligência. A outra pergunta que eu quero apresentar é a 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vejo que muitos agem com vontade determinada, é que têm inteligência, embora limitada. Kardec comenta: além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam vontade de agir em determinado sentido, conforme as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício se circunscreve quase exclusivamente aos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a sua conservação. Entre eles, não há nenhuma criação, nenhuma melhoria. Seja qual for a arte que admiremos em seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, nem melhor, nem pior.
segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote isolado de outros de sua espécie não deixa de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem que tenha recebido ensino para isso. Se alguns são passíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre bastante limitado, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, pois não há nenhum progresso que lhe seja próprio. Mesmo esse progresso é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, o animal não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Nesse trecho aqui, a gente pode lembrar de que há animais domesticados para fazerem alguns truques, e muita gente fala, nossa, como esse animal é inteligente. E eu acredito que foi até ressaltando isso, né? Que esse desenvolvimento intelectual sempre limitado, e é devido à ação do homem sobre essa natureza maleável, e eles executam algumas tarefas. E, finalmente, a pergunta 606, para a gente fechar essa, esse primeiro raciocínio, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Sim, sem dúvida alguma. Mas no homem, a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. A gente tem que lembrar que não vem a inteligência já direto para o homem. Há um processo, né, de progresso intelecto-moral, um princípio ali fazendo a evolução, né? Pergunta 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. E foi, inclusive, a 606 também está ligada com essa resposta, né? Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Bem, um comentário aqui meu, né? O primeiro ponto é, a inteligência ela não é um atributo que cada ser, ao nascer ou encarnar, ou ser criado, ele recebe. A cada vez que, isso, né, que ele venha a existir. Não, é um patrimônio do espírito. Todo conhecimento que ele amealha, o grau de inteligência que ele consegue fazer evoluir, é um patrimônio dele. Por isso que ele fala, né, que, segundo a pergunta de Kardec, ele coloca aqui apenas uma comparação, mas que não é exato. Pergunta número 73. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm às suas necessidades. Então, a gente vê que, quando a gente fala instinto e inteligência, a gente está falando da mesma coisa, porque ambas são inteligência, mas a gente usa a palavra instinto para fazer uma diferença da inteligência, porque é uma inteligência não racional, né? O animal, ele não pensa, ele age por instinto.
a maioria dos animais, né? Digamos assim, a maioria dos animais. Kardec também vai abordar essa questão, porque você não pode pegar e generalizar. Todos os animais têm um comportamento X ou Y. Eles não pensam, não. Tem muitos animais, tanto nos vegetais como nos animais, eles têm aquele momento evolutivo de transição. E a gente vai ver muitas espécies, né, que têm característica muito diferente do seu próprio reino, onde ele está inserido. Pois não, Fernando. Será que a gente pode dizer que a inteligência é algo adquirido pelo espírito e o instinto está de acordo com cada espécie? A inteligência é adquirida. É adquirida pela evolução do espírito, certo? Ou seja, não lhe é dada, é conquistada, certo? Enquanto que o instinto não é para cada espécie. Eu diria que a inteligência ela não é adquirida, ela é desenvolvida, né? Porque tanto o instinto como a inteligência, quando a gente vai falar dos três elementos do universo, Deus, espírito e matéria, né? Quando a gente vai falar de espírito como um princípio inteligente, ele é um princípio inteligente. Então, você já tem ali evoluindo na matéria o instinto e a inteligência ali. Então, a inteligência, ela está junto com o instinto, mas ela vai sendo desenvolvida por esse espírito ao longo da sua jornada evolutiva. Então, inicialmente, ela é adquirida, mas a inteligência em si, ela é desenvolvida. A gente vai ver que o instinto, ele a gente já vai para essa questão. O instinto existe sempre e do mesmo jeito. Ele não vai se desenvolver, ele é sempre uma coisa só. A inteligência não. Ela vai ser desenvolvida por cada um de nós. E aí, quando a gente fala sobre inteligência, a vontade, né, então a vontade é que vai mover o espírito para agir. E aí ele vai começar, então, a fazer as suas escolhas. Aí já entra o livre-arbítrio também. E dependendo das nossas escolhas, você vai evoluindo mais rápido ou você vai evoluindo mais devagar, mas sempre evoluindo. Você pode até estacionar. As instruções práticas, ele define instinto e inteligência, na parte do vocabulário. Então, lê esse texto para nós. Instinto, espécie de inteligência rudimentar que dirige os seres vivos em suas ações, malgrado sua vontade e no interesse de sua conservação. O instinto torna-se inteligência quando há deliberação. Pelo instinto, age-se sem raciocinar pela inteligência. Raciocina-se antes de agir. No momento, muito frequentemente, as ideias instintivas são confundidas com as ideias intuitivas. Estas últimas são as que ele bebeu, quer no estado de espírito, quer nas existências anteriores, e das quais conserva uma vaga lembrança. Aqui. Bem, retornando aqui para 74. Pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem, mas se podem distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Isso daqui também é muito interessante, né? Porque aí aqui a gente vai começar também a falar da moral também.
Clarice, como você trouxe, né? Às vezes a gente faz coisas por puro instinto. Agora, a inteligência, né, e o grau de moralidade que existe em cada espírito é que vai dar uma cor diferente para esse instinto, porque ele pode usar esse instinto para o bem e usar esse instinto para o mal, né? Não é à toa que esse tema dentro da Gênesis está justamente no capítulo do bem e do mal, né? Então, como ele coloca aqui, muitas vezes se confundem, mas dá para distinguir uma coisa da outra, porque a inteligência, ela vai dar outra cor a esse instinto. 75. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Porque a razão nem sempre é um guia infalível. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, aqui a gente vê qual é a diferença entre uma coisa e a outra, e entra aqui a moral, né? E o Kardec, ele vai, então, comentar o seguinte: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, eu acredito que isso fica muito claro, né? A diferença entre uma coisa e outra, e como é que aqui já vai entrar a inteligência, e vai fazer o uso da vontade, da liberdade, do livre-arbítrio. Fernando? Deixa eu fazer uma pergunta. Você, conforme foi falando, foi raciocinando e gerou uma dúvida. O instinto gera uma ação. Essa ação, certo, é acompanhada pela inteligência nossa. Ou seja, através do hábito, eu posso raciocinar em cima e deixa de ser instinto e passa a ser inteligência? Ou não? Ele vai falar exatamente que uma coisa se confunde com a outra, porque o instinto também é uma inteligência. Agora, se você quer dizer, você quer chamar de inteligência já de um ato já movido pela vontade e pelo livre-arbítrio, aí sim. Aí já é uma inteligência que se diferencia do instinto em si, né? Pelo menos no meu ponto de vista, né? Outra coisa interessante que ele coloca aqui, que o instinto existe sempre. Eu lembro uma vez, Nilson, que a gente discutiu isso, né? Não sei se você vai lembrar, que você até falou, não, o instinto não acaba nunca e tal. E realmente, ele está falando, o instinto existe sempre. Mais tarde eu fiquei pensando nessa questão. Só que existe sempre quando? Não é para sempre na vida do espírito, né? É para sempre nas encarnações que o espírito ainda precisa de um corpo material. Porque o instinto é da matéria. E uma vez que o espírito evolui a ponto de não precisar de encarnar, quando ele se estrutura já, quando ele já evolui até um espírito superior, aí ele não tem mais instinto nenhum, né? Porque exatamente uma característica do espírito superior, aliás, perdão, espírito puro, né? É total ausência, né, de ego e muito menos instinto, porque a inteligência dele já
já supre toda E eu essa eu não diria necessidade. espírito puro, né, Mário? A partir do momento que o espírito não precisa mais encarnar, o instinto perde. É, Não tem necessidade de haver instinto no mundo espiritual, né? mas você sabe Ele é por que próprio eu da matéria. falei, sabe por que eu corrigi para puro? Ah, Porque mesmo na última escala, na última escala de espíritos superiores, é, está escrito lá que ainda como espírito superior, ele ainda pode ter uma necessidade de uma encarnação. Por isso que eu usei o puro, porque o espírito superior ele ainda pode encarnar. Eu me baseei na escala espírita, né? Falar isso. Espera só um pouquinho. Porque até então, eu também falava, né? Mas depois que eu li isso aqui, eu comecei a ter um outro pensamento com relação ao espírito superior, por exemplo. Então, aqui, a escala espírita. Espírito puro, né? Nenhuma influência, superioridade intelectual, moral absoluta, percorreram todos os graus, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Espíritos superiores, né? Nós vamos aqui para a última classe, né, dos espíritos superiores. Ou seja, aqui é o top, né, dos espíritos superiores. Reúnem em si ciência, sabedoria e bondade, etc, etc, etc. Prática do bem, são de quando, por exceção, encarnam na Terra, então ele precisa encarnar ainda. não. Por exceção, não há necessidade de encarnação. Não, Isso que eu quis te dizer. não, Por mas olha exceção, só. como missão, para cumprir uma missão de progresso Sim, mas aí, se ele, por exceção, encarna, ele tem que obedecer às leis da matéria. da matéria, do planeta que ele Mas vai aí encarnar. sim, entendeu? Claro, aí quando ele está na matéria, ele tem instinto, que é necessário. Então, mas Mas foi isso que eu não falei, que. que mesmo o espírito superior, caso ele encarne, ele está sujeito ao instinto, que é uma lei da Ao matéria. É instinto. isso que eu quis dizer. Claro, mas quando ele está encarnado. Isso. Sim, sim. Mesmo, porque na verdade, mesmo os outros espíritos, eles precisam estar encarnados, né? O que eu quis dizer é que o único espírito que não está sujeito, nem por exceção, são os espíritos puros. Por quê? Porque nem por exceção eles encarnam. O espírito Ah, puro, sim, ele com pode, certeza. por exemplo, Ele não encarna. o espírito puro, ele pode auxiliar no desenvolvimento intelecto-moral de um planeta como o nosso? Pode, sem encarnar. Mas sem encarnar. É, aí Por lembra aquilo exemplo, que a gente falou sábado, é, domingo passado. É. por exemplo, você pode pegar aqui o espírito da verdade. Um espírito desse não precisa encarnar, ele comanda através dos. Assim como Deus se utiliza dos espíritos puros, os espíritos puros utilizam os espíritos superiores, que por sua vez utilizam os espíritos mais Sim, mais inferiores. evoluído. Claro, sim. Bem, é, a gente encerra com essas perguntas e respostas esse, esse tema sobre instinto e inteligência aqui no Livro dos Espíritos. Porém, para a gente não ficar com água na boca para falar sobre esse desenvolvimento no resto da codificação, eu trouxe aqui um,
um resumo do que tem na obra de Kardec sobre inteligência e instinto. E como eu falei, é um resumo, tá? Porque cada item desse aqui foi retirado e baseado em um texto de Kardec, da codificação. Ou seja, as obras básicas, perdão, as obras fundamentais e as revistas espíritas. Eu não utilizei, Fernando, instruções práticas do que é o espiritismo, porque esses opúsculos, eles praticamente são mais de característica didática, porque o conteúdo em si está distribuído nessas obras que eu citei. Por isso que às vezes a gente vai colocar aqui citações e você não vai ver o que é o espiritismo, não vai ver instruções práticas, não vai, porque o que está escrito ali, a maioria do que está escrito naqueles livros está dentro da Revista Espírita e dentro das 5 obras fundamentais. Inteligência e instinto na doutrina de Kardec. O estudo da temática inteligência e instinto na obra de Allan Kardec revela um desenvolvimento e aprofundamento contínuos, partindo de definições ontológicas em O Livro dos Espíritos, até alcançar uma síntese mais complexa em A Gênese, e na Revista Espírita, com fortes implicações morais. É o que a gente está o tempo todo chamando a atenção no estudo. Não podemos estudar essas obras isoladamente. Se a gente ficar só com o Livro dos Espíritos, a gente não alcança essa síntese complexa que tem na Gênese. Se a gente fica só com a Gênese, a gente perde o raciocínio construído anterior que está no Livro dos Espíritos. E no meio disso tudo tem a Revista Espírita, que serve como um balão de ensaio, inclusive com aquele artigo que foi citado pela Clarice, que a gente vai olhar aqui um pouquinho. Vamos então ver como é que foi o desenvolvimento cronológico dessas ideias. As fases iniciais, definição e distinção. Então, nesse período de 57 a 61, a gente vai ver essa fase inicial de definição e distinção. Nos primórdios da codificação, Kardec estabeleceu as bases conceituais para a compreensão do princípio inteligente e suas manifestações. Inteligência e matéria. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem em um princípio comum. A inteligência e a matéria são princípios independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, vida orgânica, mas a inteligência só se manifesta por meio de órgãos materiais. O espírito, princípio da inteligência, é um dos 2 princípios constitutivos do universo, sendo o outro a matéria e acima dele, Deus, né? Isso daqui a gente acabou de ver, na verdade, né? Inteligência, instinto e princípio vital. Kardec, ao discutir a natureza da alma, considera a distinção entre o princípio da vida material, alma vital, princípio da inteligência, alma intelectual comum a animais e homens, e o princípio da individualidade moral, alma espírita pertencente apenas ao homem. Vocês lembram desse estudo que a gente fez lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, onde ele vai falar exatamente, né, que o princípio vital, alma vital, por falta, né, de vocabulário, né? Então ele vai ter que fazer aqui uma distinção para cada coisa, né? Definição do instinto. O instinto é definido como uma espécie de inteligência não racional. É por meio do instinto que a totalidade dos seres provê às suas necessidades. Então, a Gênesis, capítulo 3º, o bem e o mal, a partir do item 11 em diante. Basicamente, no 11 e 12, a gente tem essas ideias ali. Diferença fundamental. Embora o instinto e a inteligência se confundam em alguns pontos, eles podem ser bem distinguidos. O instinto se manifesta de forma quase sempre espontânea e involuntária, visando a conservação, e é um guia seguro que jamais se engana.
A inteligência, por sua vez, manifesta-se por atos voluntários, refletidos, premeditados, e por ser livre está sujeita a erros. Então, aqui, a, a gente vê exatamente o que a gente já vem discutindo aqui ao longo desse estudo de hoje, né? Cadê? Que a gente acabou de ver, né? Que o instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, por sua vez, manifesta-se através da vontade. O terceiro item eu lembrei agora, que eu estava falando. Inteligência, vontade e pensamento. Porque é através desses três elementos, né, que no pensamento você vai fazer o pensamento que vai gerar a ação, né, a ação de atos voluntários, ou seja, refletidos, premeditados, pensados, né? E por ser livre, por ter o livre-arbítrio, está sujeito a erros. Instinto e progresso. O instinto não diminui à medida que as faculdades intelectuais crescem, mas sim é negligenciado pelo homem. Ou seja, a gente viu que o instinto, ele sempre existe, né? Aprofundamento moral e a luta. No período de 62 a 65, o Kardec, na Revista Espírita agora, ele vai começar a desenvolver cada vez mais esse tema. Então, neste período, a discussão se concentra nas implicações morais do instinto e na lei do progresso. Então, você viu que até ali só estava se discutindo de uma inteligência, né? De uma inteligência instintiva, puramente. E, como a Clarice falou, né? Lembrou dessa parte moral. É exatamente nesse período que Kardec ele vai se concentrar nessas implicações morais do instinto. Instinto como origem do mal. Em 1862, uma instrução de Lázaro define o mal como a rebeldia dos instintos contra a consciência. O instinto destinado primitivamente a desenvolver o cuidado da conservação é visto como a única origem do mal, quando persiste de forma violenta, impelindo a satisfação do instinto em detrimento do dever. Um impulso sublime, como o amor materno, não é devoção, e nada verdadeiramente bom pode emanar do instinto, pois ele é meramente humano e deve ser combatido pelo homem que deseja elevar-se ao espírito. A gente vai entender melhor isso, né, fazendo a leitura na íntegra do texto sobre os instintos. Sociedade Espírita de Paris, médium Senhora Costello. Ensinar-te-ei o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, que o espírito confunde com tanta frequência. O mal é a revolta dos instintos contra a consciência, esse tato interior e delicado, que é o tato moral. Quais os limites que o separam do bem, que ele contorna por toda parte? O mal não é complexo, é uno e emana do ser primitivo, que quer a satisfação do instinto à custa do dever. O instinto primitivamente destinado a desenvolver no homem animal o cuidado de sua conservação e de seu bem-estar é a única origem do mal, porque persistindo mais violento e mais severo em certas naturezas, ele as impele a se apoderarem do que desejam ou a concentrar no que possuem. O instinto a que os animais obedecem cegamente e que é a sua própria virtude, deve ser incessantemente combatido pelo homem que quer elevar-se e substituir o grosseiro utensílio da necessidade pelas armas finamente buriladas da inteligência. Entretanto, haverá de convir que nem sempre o instinto é mau, devendo-lhe à humanidade não raras vezes sublimes inspirações, como na maternidade e em certos atos de abnegação, nos quais substitui a reflexão com presteza e segurança. Aí aqui ele está falando do instinto materno, né? Minha filha, tua objeção é precisamente a causa do erro em que caem os homens, prontos a desconhecerem a verdade.
sempre absoluta das suas consequências. Sejam quais forem os resultados de uma causa má, os exemplos jamais devem levar a concluir contra as premissas estabelecidas pela razão. O instinto é mau porque é puramente humano e a humanidade não deve pensar senão em se despojar, em deixar a carne para elevar-se ao espírito. E se o mal caminha ao lado do bem, é que o seu princípio, muitas vezes, tem resultados opostos a si mesmo, e que o fazem desconhecer o homem leviano e arrastado pela sensação. Nada de verdadeiramente bom pode emanar do instinto. O impulso sublime não é devotamento, assim como uma inspiração isolada não é gênio. O verdadeiro progresso da humanidade é sua luta e seu triunfo contra a essência mesma de seu ser. Jesus foi enviado à Terra para o provar humanamente, pois há descoberto a verdade, bela fonte, escondida na areia da ignorância. Não perturbeis mais a limpidez da linfa divina pelos compostos do erro, e crede, os homens que não são bons e devotados serão instintivamente, senão instintivamente o são mal, porque sofrem uma cega dominação que, de repente, pode precipitá-los ao abismo. Observação. Apesar do nosso respeito pelo espírito Lázaro, que nos tem brindado com tantas e tão belas dissertações, permitimos-nos discordar de sua opinião no que concerne às últimas proposições. Pode-se dizer que há dois tipos de instinto, o instinto animal e o instinto moral. O primeiro, como diz muito bem Lázaro, é orgânico. É dado aos seres vivos para a sua conservação, bem como a de sua progênie. É cego e quase inconsciente, porque a providência quis dar um contrapeso à sua indiferença e à sua negligência. Já não é assim com o instinto moral, que é privilégio do homem e que pode ser assim definido: propensão inata para fazer o bem ou o mal. Ora, essa propensão se prende ao estado de maior ou menor avanço do espírito. O homem cujo espírito já é depurado faz o bem sem premeditação e como algo muito natural. Daí porque se admira de ser louvado. Assim, não é justo dizer que os homens que não são bons e devotados são instintivamente o são mal, porque sofrem uma cega dominação que, de repente, pode precipitá-los no abismo. Os que instintivamente são bons e devotados denotam o progresso realizado. Nos que o são intencionalmente, o progresso está por se realizar, razão porque há trabalho e luta entre os dois sentimentos. No primeiro, a dificuldade está vencida. No segundo, é preciso vencê-la. O primeiro é como um homem que sabe ler, e lê sem dificuldade, quase sem perceber. O segundo é como o que soletra. Porque um chegou mais tarde, terá menos mérito que o outro? Então, a gente tem que ter cuidado também com esses artigos e lê-los na íntegra. Porque conforme a gente vai lendo, a gente começa a notar alguma coisa estranha, né? E a gente já começa a ficar assim, ué, o que Lázaro está dizendo, né? Que o instinto é totalmente mau, né? E o Kardec coloca essa observação e discorda de Lázaro. Mas ele discorda na parte justamente do desenvolvimento moral, né? Bem, continuando aqui mais adiante, a função do instinto no progresso. O progresso da humanidade reside na luta e triunfo contra a própria essência do seu ser, que é referência ainda ao artigo que a gente acabou de ler. Nos seres inferiores, a luta é pela satisfação material, alimento. Mas à medida que o espírito amadurece, ele recebe o livre-arbítrio e o sentido moral, a chispa divina. Aqui já é outro artigo, né, que vai falar sobre a chispa divina. Isso está na revista Espírita, abril de 65. Aqui eu pensei em corrigir, depois acabei não corrigindo, né? Ele fala que ele recebe o livre-arbítrio e o sentido moral. Não está errado, ele recebe, né?
mas ele recebe através de uma conquista. Então, não é. Até quando eu estava conversando com o Fernando, não é que ele receba, né? Não é que ele ganhe sem esforço nenhum. O livre-arbítrio ele é conquistado através do desenvolvimento intelecto-moral. E esse desenvolvimento começa no progresso da inteligência, que começa com o instinto, um instinto puramente animal, né? Aliado a uma inteligência, ele passa a ter um instinto moral, ele evolui, adquire o livre-arbítrio, e assim ele vai evoluindo, né? Essa revista espírita, de abril de 65, é um texto, né, muito longo, que também está embutido na Gênese, e que a gente não vai ler aqui, é só como uma referência, né? Porque nos itens 20 a 24 do capítulo terceiro da Gênese, o bem e o mal, está lá a destruição dos seres vivos uns pelos outros, onde ele vai falar, né, do termo chispa divina. Eu coloquei aqui como uma referência, tá? Instinto e órgãos. O exame frenológico, ciência disponível na época, em povos pouco inteligentes, constata o predomínio de faculdades instintivas e a atrofia dos órgãos da inteligência. Cara, lembra aquele problema com o racismo? Por quê? Porque Kardec pegou a frenologia. Não é o foco do estudo aqui. E aí a gente precisaria de um estudo único, né? De um tempo exclusivo para falar disso. Mas, como nós colocamos entre parênteses, né? O exame frenológico em povos pouco inteligentes constata o predomínio de faculdades instintivas e a atrofia dos órgãos da inteligência. Quem diz isso aqui não é Kardec, tá? É a ciência disponível na época. Então, essa análise é porque está dentro da codificação, né? E essa análise é no tempo de Kardec. Porém, Kardec reforça que o desenvolvimento do órgão é um efeito, não uma causa, visto que a natureza adaptou os corpos ao grau de adiantamento dos espíritos que neles deveriam reencarnar. Então, até pela lógica das leis espirituais que vão tratar da reencarnação, encarnação e reencarnação dos espíritos, e sabendo da individualidade desses espíritos e do progresso intelecto-moral, a gente sabe que não existiria racismo, porque assim como um espírito pode encarnar numa etnia, poderia encarnar em outra e por aí vai, né? Mas o Kardec ele reforça essa ideia. O problema é quando os críticos vão fazer as críticas, eles se atêm ao motivo da crítica. Eles não fazem uma leitura ampliada do texto, porque não precisaria nem ter o trabalho de atualizar a ciência em si. Era só ver o contexto do que foi escrito, mesmo com a frenologia como ciência em voga na época, né? Bem, vamos para então, para concluir aqui essa terceira parte, a síntese e a conclusão filosófica. Então, finalmente nós chegamos aí, Kardec chega finalmente a essa discussão na Gênese, em 68, e nas últimas revistas. Kardec consolida a compreensão da dinâmica entre inteligência e instinto, abordando a questão do seu ponto de origem e a intervenção espiritual. Unidade de princípio e transformação. O instinto e a inteligência têm o mesmo princípio único. Ao atingir certo grau de desenvolvimento, esse princípio sofre uma transformação que lhes confere as qualidades de inteligência livre, a chispa divina. Essa transformação é gradual, e o instinto diminui à medida que a inteligência livre aumenta. O espírito que atinge o período da humanidade deixa de ter relação com seu estado primitivo. Não é mais a alma dos animais. Então, aqui ele já vai ter a vontade, já vai ter o livre-arbítrio, né? Esses números aqui seria
os itens do capítulo O Bem e o Mal da Gênesis. Instinto como auxílio invisível. Aqui, olha só, Kardec ele vai abrir uma outra hipótese para instinto dentro da Gênesis. Kardec apresenta a hipótese coerente com a justiça divina, de que o instinto pode ser um efeito da ação direta de protetores invisíveis. Esses espíritos superiores supririam a imperfeição da inteligência, especialmente em crianças, ou em caso de idiotas, de idiotia, atuando como um andador, induzindo atos inconscientes necessários para a preservação do ser. Aqui o item 14, né? Da Gênese, o capítulo Bem e o Mal. Ele vai colocar aqui, ó. Enfim, uma outra hipótese que, de resto, se alia perfeitamente à ideia de unidade de princípio. Resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual com o corporal. Então, Kardec, quando ele traz essa hipótese, é, o raciocínio de Kardec é realmente de cientista. Porque quando você vai ver todas aquelas teorias sendo formuladas pelos grandes cientistas, as teorias são baseadas em fórmulas matemáticas. E muitos deles não conseguiam fechar uma questão porque as fórmulas matemáticas não fechavam. Então, para você trazer uma nova hipótese, você precisa ajustar para que os princípios tenham uma unidade. Né? Então, se você usar o raciocínio matemático aqui nesse parágrafo, perfeitamente você entende a mente de Kardec aqui. Né? Porque ele está fazendo o quê? Ele está trazendo uma hipótese, mas sem ferir a unidade do princípio que está lá atrás. Né? E como ele coloca aqui, né? Concorda, né, com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações, tanto do mundo espiritual como corporal. Porque nenhuma hipótese que eu traga para cá, ela não pode ferir nem a lei material e nem a lei espiritual. Ela tem que estar dentro de uma harmonia. Essa hipótese que ele considera hipótese porque está harmonizado com essas leis. Sabe-se atualmente que alguns espíritos desencarnados têm como missão velar pelos encarnados. Aí começa a hipótese dele. Dos quais se convertem em protetores e guias, que os envolvem com seus eflúvios fluídicos, e que o homem atua frequentemente de maneira inconsciente sob a ação desses eflúvios. Compreende? Então, a outra hipótese para o instinto é que seria a atuação de guias espirituais. Sabe-se ainda que o instinto, por si mesmo, produz atos inconscientes. Então, não está essa ideia não derroga a outra, né? Porque eles também atuam, né, de maneira inconsciente. Os espíritos, de uma forma consciente, em cima do ser, né? Inconscientemente. Sabe-se ainda que o instinto, por si mesmo, produz atos inconscientes, predominam nas crianças e, em geral, entre os seres nos quais a razão é frágil. Ora, de acordo com essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma, nem da matéria. Ele não pertenceria ao ser vivo, mas seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como um andador que sustenta a criança que ainda não sabe andar. Mas, do mesmo modo que a criança deixa de usar o andador, gradualmente, à medida que ganha equilíbrio, os espíritos protetores deixam seus protegidos liberados, à medida que se tornam aptos a se guiar pela própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, teria uma inteligência estranha, na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que induziria a fazer inconscientemente para seu bem o que fosse ainda incapaz de fazer por si própria,
seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, assim como acontece com o homem durante a infância e nos casos de idiotice e de afecções mentais. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Tal dito é mais verdadeiro do que se supõe. Esse Deus não é senão um espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger pela própria razão. Né? Aí a gente vê o cuidado que o Kardec tem. Então, essa questão do instinto, ele traz essa hipótese também, que o instinto não seria nenhum atributo, ao contrário, né? Seria a ação de uma inteligência estranha àquele espírito, ou seja, um outro espírito, que estaria fazendo atos, né, deliberados para suprir a necessidade, e não só de um espírito ainda, digamos assim, inferior, mas aquele que está tolhido, né, momentaneamente, ó, uma inteligência madura, mas momentaneamente tolhida nos usos das faculdades. E ele fecha com esse provérbio, né, que há um Deus, né, para as crianças, os loucos e os ébrios. Esse Deus não é senão o espírito protetor. Isso daqui é uma hipótese, né, que Kardec abre. Bem, voltando aqui, para a gente encerrar e a gente bater um papo, inteligência adquirida e livre-arbítrio. A inteligência é o resultado de um trabalho anterior, existências passadas, e não de um privilégio. O espírito que progrediu moralmente traz consigo qualidades nativas, virtude original, assim como o intelectualmente avançado traz ideias inatas. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer do espírito antes da encarnação podem incitá-lo ao mal, mas não há incitação irresistível quando há vontade de resistir. O livre-arbítrio, por conseguinte, assegura a responsabilidade. Item 11, né? Então, conclusão. Allan Kardec não deixou a temática inteligência e instinto em aberto, mas resolveu integrando-a na lei universal do progresso e na justiça de Deus. A conclusão é que a inteligência e o instinto não são faculdades inerentemente separadas, mas estágios de desenvolvimento de um único princípio inteligente. Instinto é a fase inicial e conservadora. O instinto é a inteligência rudimentar e infalível, crucial para a conservação e desenvolvimento inicial. Inteligência é a fase moral e livre. A inteligência é o princípio que, ao ser dotado de livre-arbítrio, sentido moral permite o progresso consciente. Progresso lógico. O espírito começa simples e ignorante e se desenvolve gradualmente, primeiro predominado pelo instinto e depois pela razão. O homem deve lutar contra seus instintos, que são os últimos vestígios da sua animalidade para se elevar em moralidade. Quarto, coerência com a divindade. A teoria do princípio único, que evolui em oposição à metempsicose no sentido estrito de reencarnar em animais, e a explicação do instinto como uma inteligência previsora, seja rudimentar, seja externa, harmonizam a criação com a sabedoria e a bondade soberana de Deus, ao garantir que nenhum ser inteligente é criado sem um porvir. A temática, portanto, é resolvida por meio da doutrina espírita ao explicar a origem das faculdades humanas na pré-existência do espírito e na pluralidade das existências, sendo o gênio e a virtude nativa frutos do trabalho e progresso anterior. O papel dos espíritos superiores na inspiração ou como andador demonstra que o desenvolvimento humano, embora dependente do livre-arbítrio, é assistido pela providência. Muita coisa, né? É muita. Quando vocês acessarem o vídeo, na descrição, já eu estou deixando o link já desses documentos. Mas eu acredito que, basicamente, dá para a gente sair daqui sabendo o que é instinto, o que é inteligência, né, e como isso evolui.
Uma coisa que é importante a gente lembrar é sempre dessa hipótese que Kardec abriu, que ele vai tentar fechar essa questão exatamente com os princípios espíritas, como reencarnação, né, e outras coisas, mas ele coloca ali como uma hipótese muito plausível, né? Que o instinto também poderia, ao contrário de ser um atributo, de ser uma coisa, poderia ser um ato externo de um outro espírito. E, na verdade, se a gente parar para pensar, ele, em um primeiro momento, ele fechou no livro dos Espíritos, mas ele reabre essa questão na Gênesis. Então, a gente tem duas hipóteses aí, né? E quem sabe, quando a gente desencarnar, a gente entenda melhor isso aí. Por enquanto, é essa hipótese que está aí, né? Mas essa hipótese do Kardec, que pode ser um, essa questão do instinto, pode ser uma inspiração, também é uma coisa um pouco lógica, porque às vezes a gente tem uma reação assim, como se é um pensamento que corre, que a gente toma uma ação, que de repente acha que você que pensou, mas não foi você que pensou, você agiu ou você reagiu. Não acontece isso com a gente durante o dia? Eu acho que Acontece tem que lógica. daí, Eu gostei desse negócio que ele falou. olha, mas aí tem uma outra coisa que vai entrar, chamada intuição. E aí a gente Intuição. tem que separar o que é instinto e intuição. E não está difícil, porque lá no começo do texto, da revista, do livro do Espírito, ele vai afirmar que você, fazendo análise daquele ato, você observa que ele pode ser meramente instintivo ou ele pode ser um instinto dotado de uma razão, porque já entra no campo da moral, né? Não é simplesmente um ato instintivo, né? Eu acredito que o que você esteja falando esteja mais de acordo com a intuição. Aliás, depende do caso também, né? Porque às Intuição, vezes é. você pode, por exemplo, você pode, mediante um risco, tomar uma atitude puramente instintiva, que pode ser seu enquanto ser, mas aí a hipótese que Kardec abre é que pode ser uma ação externa, né, Uma de um espírito inspiração. protegendo, Uhum. Vamos sair daqui bastante craques desses assuntos psicológicos. espero, né? Aí chega na terça-feira, a gente, o que era mesmo instinto? Ai, eu sabia o que era. Ai, ai. É o privilégio da Bom, melhor idade. o nosso problema é definir conceito. Uma hora que a gente estiver com. Porque quando a gente fala, entendeu? O Fernando falou que ficou muito confuso, o negócio é fluido para cá, fluido, porque tudo é fluido. Mas quando você souber o que é fluido espiritual, o que é fluido perispiritual, o que é. Quando você tiver um conceito estabelecido, aí vai ficar mais fácil. Enquanto a gente não entender do que a gente está falando, fica confuso, né? Porque às vezes você está pensando uma coisa e você falou outra, né? Aí, pelo que você descreve, a gente vai falar: olha, eu estou entendendo o que você está falando, mas você descreveu o fenômeno com a palavra errada. Isso causa muita confusão, é estabelecer o conceito, né? Vamos encerrar, então, nosso estudo? E olha, eu achei que ia ser mais rápido. Eu trouxe até um vídeo aqui de uma neurocientista, eu já tinha falado sobre ela, da Suzana Herculano Ronzel, que ela vai explicar o que é livre-arbítrio através da neurociência. Eu achei que a gente ia terminar mais cedo e eu ia passar. Eu vou esperar para quando chegar o tema correto, que é o livre-arbítrio, mas que tem a ver com inteligência, com mente, com cérebro, né? A questão de onde que está guardado, onde que está a consciência e tudo, né? E a explicação dela é fantástica. Eu vou deixar isso para um próximo estudo. Bem, então, mais uma vez,
agradecendo a participação de todos, agradecendo a dedicação, agradecendo a Deus e, sobretudo, os bons espíritos que nos orientam, nos cuidam. A gente vai encerrando o estudo de hoje. Então, um beijo no coração de todos e até a próxima etapa. E é isso, povo. Povo da família. Thank you.